Vamos assistir esse primeiro do Yu-Gi-Oh! Aqui. Vamos lá, vou até me inscrever no canal dele aqui, pronto. A história do metagame de Yu-Gi-Oh! Você já se perguntou como Yu-Gi-Oh! Saiu das mesas do recreio da escola para um dos card games mais famosos do mundo? Entre 2002 e 2005, o jogo passou por uma transformação radical. Deixa eu adiantar um negócio aqui, porque eu fui ver os comentários do outro React e tinha uns caras reclamando: ai, você pausa o vídeo. Gente, se você quer ver o vídeo original, você vê o vídeo original. Aqui eu vou pausar e falar merda. Ou fazer entretenimento em cima de entretenimento que já fizeram. Isso é o melhor estilo de vida. Só pra deixar claro, tá ligado? Com R, tá? Claro. Porque se você faz React, se você quer... Não faz sentido, cara! Tu vê o React e eu não pausar essa... Você quer que eu fique assim? Nesse vídeo você vai descobrir como o cenário... Tu é leso, é? Isso aqui eu aprendi em Manaus. Vamos lá. Competitivo de Yu-Gi-Oh! Se moldou e o famoso metagame surgiu. Essa imagem é muito interessante. Isso aí foi uma parada que os caras fizeram. Não sei se foi Yu-Gi-Oh! Tá? Mas o... Não... Ah, foi Yu-Gi-Oh! Porque não tinha um teto de cartas que poderiam ser utilizadas. Né? Hoje a gente tem uma regra, né, no Yu-Gi-Oh! De 40 a 60 cartas quando você vai jogar o card game lá. Não tinha, tá? Não tinha um teto de cartas de quanto você poderia usar. Aí esses lazarentos fizeram um deck desse tamanho. Inclusive eles tinham um maquinário. Não um maquinário, né? Mas eles tinham alguma coisa que ajudava a embaralhar o deck. Porque isso aí é... Tu vê, né? Bizarro, né? E tu vê que os caras estão de sacanagem. O que acontece em card game, que é algo interessante, tá? Eu fico parando de falar, olha só o enriquecimento que eu dou. O pessoal dos card games se conversa, né? Eles observam o mercado um do outro. Então, os caras que trabalham no Yu-Gi-Oh! Eles estão ao tempo todo acompanhando Magic, Pokémon e qualquer outro card game, né? Vamos parar nos três. E quando algo assim acontece, o outro cria a regra também. Então, depois disso aí, o pessoal do Magic e do Pokémon também fez a regrinha de limite de cartas lá, porque eles viram, ih, os caras foram criativos. No Pokémon, há pouco tempo assim, deve ter uns 2, 3 anos, rolou algo muito interessante. Porque não existe especificação, ou pelo menos não tinha no Pokémon, uma especificação de qual é o tamanho da carta. Entendeu? A gente sabe que a carta de Pokémon é assim, né? Só que não tinha uma especificação do tamanho da carta que você podia usar. Aí um cara, tá? Há poucos anos isso, essa foto é velhaça. Isso aí tem 10 anos pra mais, 15 anos, sei lá. Aí um cara, né? Pegou aquelas cartas Jumbo, né? Umas cartas grandes de Pokémon e fez um deck com aquilo. O deck era bom? Não. Mas a ideia era ser um baita de um filho da puta. Entendeu? Jumbo, né? A Jumbo. Aí, na época, né, eu tinha meus amigos lá da Konami. E eles falaram, caraca, foi isso acontecendo no Pokémon que fizeram uma regra pra se blindar disso no Yu-Gi-Oh! Tá lá nos textinhos, tá ligado? Se pegar o livreto lá, tem uma frase nova. Então, o tamanho da carta tem que ser esse aqui. Porque o Yu-Gi-Oh! Tem umas cartas grandes também, mas é raro. Eu tenho um Mago Negro de tamanho médio. Eu tinha um Mago Negro gigante. Mas... vendi. Faz parte. Vamos lá. Evoluindo desde os primeiros monstros de alto poder de ataque até combos de controle e destruição total. Então pega uma pipoca, alguma coisa para beber, se ajeita Bebam água. confortavelmente e vem comigo fazer uma viagem através das eras, diretamente para o ano de 2002. Pô, eu ficar botando os trechos aqui, eu vou tomar strike, vou dar um... O Trading Card Game foi lançado oficialmente no dia 8 de março de 2002. Não estou falando... Pô, essa carta é bonita, não tinha visto isso ainda não, hein? O Dragão Meteoro Negro. É que teve o filme, né? O Yugi ganha no filme do filme do Yu-Gi-Oh! Zero, como é chamado, né? O Yu-Gi-Oh! do velho... não é nem o Velho Testamento, né? É o Yu-Gi-Oh! do Velho Testamento. Ele faz a fusão do Dragão Negro com isso aí ganha. Se não me engano. Do Yu-Gi-Oh! Da Bandai. Antes que comentem aí nos comentários. Estou falando do... Eu super teria uma pasta com todas as cartas lançadas pela Bandai. Isso eu acharia foda ter, tá ligado? Jogo de cartas oficial que existe até hoje. Chegou ao ocidente então, em 2002, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, abrindo a franquia com o lançamento da Booster Box A Lenda do Dragão Branco de Olhos Azuis, dando início à Era dos Monstros Normais,
trazendo consigo cartas como Ladin, Rei Caveira, Dragão Branco de Olhos Azuis e Mago Negro, além de cartas como Raigeki, Pote da Ganância e Reviver Monstro. Só os clássicos, né? Pô, reviver monstro, mané, qual é? Tem que falar monstro que renasce. Tu não falou Rei Caveira aqui? Além de cartas como Raigeki, Dragão Branco de Olhos Azuis, e consigo cartas como Ladin, Rei Caveira, Dragão... Pô, chamou aqui de Rei Caveira lá na frente, não chamou? Pô, não é tão old assim não, mané, qual é? Dragão Branco de Olhos Azuis e Mago Negro. Além de cartas como Raigeki, Pote da Ganância... Raigeki. Caraca, Hijack. E Reviver Monstro. Pô, reviver monstro é foda. Reviver monstro é foda. Vou parar o react, brincadeira. Nesse período do game, as regras ainda eram informais, onde os jogadores entravam em um consenso de jogadas à medida que iam jogando o jogo, pois as Deixa eu voltar de novo. jogadores entravam em um consenso de jogadas à medida que iam jogando o jogo, pois as regras vieram apenas alguns dias depois, nos chamados Master Rules, ou... Tá, isso é uma... Ele botou... dias depois. Eu não sei de onde é que é isso, tá ligado? Realmente não sei de onde é que ele tirou essa informação. Nunca ouvi falar disso, mas tudo bem. Porque ele falou até dias, pode ser que tenha tido um hiato ali, tá ligado? Caramba, isso eu não sabia mesmo, né? Mas ok, pode ser uma informação totalmente nova ou algo... Tá, não sei. Tá, isso me pegou desprevenido. O livro de regras para os mais íntimos. Esses livretos com as regras do jogo vinham junto aos decks iniciais de Yugi e Kaiba. Sim, eu nunca parei pra prestar atenção, né? Então os decks iniciais eles foram lançados depois da coleção, ou foi lançado tudo junto? Né? Os decks iniciais, você também tinha uma coleção por fora para expandir as estratégias. Caraca, eu nunca tinha me ligado nisso, né? Alguns dias depois... Caraca, tá, ainda tô meio pasmo. Tá, vamos lá. Que foram lançados no dia 29 de março de 2002, o mesmo mês em que a box do Dragão Branco foi lançada. Mesmo mês? E por sinal, tem unboxing... Ah não, vou ter que ver isso. Desculpa, peraí, calma aí. Wiki, Yu-Gi-Oh! Starter Deck Yugi. A do Yugi do Kaiba foram os primeiros a serem lançados. Calma aí, não, tem que ver isso. Pera aí. Ó. Tá aqui, pronto. Tá. Ó. Tá. Nos Estados Unidos foi lançado dia 29 de março, né? No Japão não tem a data do Japão? Não tem a data do Japão da coleção? Não tem a data no Japão, não. Curioso. De repente no Japão era outro modelo de negócio. Tá. Será que ele tá vendo só a data americana? Porque o jogo chegou no ocidente depois. Tá. Aí cadê... o Starter Deck do Kaiba, né? Tá... Ó. O que ele tá dizendo isso aqui? Tá. Em inglês, europeu... Tá. Caraca, ele falou... Essa informação eu nunca ouvi falar, pera aí. Não, tá. Eu acho que ele... Aqui eles falam a primeira coleção. É pela Upper Deck. Tá, esse que eu já vi. Tá. Tá. Cadê a primeira coleção lançada aqui? Caraca, pera aí, não. Pera aí. É que eu realmente nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi diferença de dias. Tá. O estrutural é que ele fala, né? Que foi uma parada que eles contrataram da Konami. Pá, pilipopopó. Mas espera aí, deixa eu voltar aqui. Não, agora eu quero ver isso aqui. Calma aí. Cadê? Caraca, é cheio de ad, mano. Pelo amor de Deus. Eu não consigo ver a porra do site. Mas pera aí. Tá.
Essa é a carta, ó, esse aqui é o japonês, lançado em 99, ó. Esse aqui é o japonês lançado em 99. Deixa eu aqui, pera aí, a gente tá chegando. Acho que ele falou mais no sentido... Tá, não dá pra... Tá. Essa aqui foi lançada em novembro de 2023, ó, tá vendo? E isso aqui foi lançado em dezembro... Caraca, peraí. 2000 não é, 1 ano de diferença. Tem mais coisa, caixa de partida. Tá, tem mais coisa antes, ó. Não tem, tá. Isso aqui aparentemente é a primeira coleção lançada em japonês, tá? Que eu tô fazendo uma pesquisa no meio do vídeo aqui, tá? Tá. É o primeiro deck inicial do jogo de cartas oficial. Ou seja, tá, é isso aqui mesmo. Esse aqui foi o primeiro estrutural lançado, né? Vê um tapete de borracha, que legal, para 2 jogadores. Aí tem um deck aqui com dragão branco, pá. É um deck? Decks estruturais construindo. Vê essas cartas aqui mesmo. Vem 3 tá 40 com 1. Tá. 10,50 cartas incluídas no lançamento comercial, tá. Mas qual foi a primeira coleção? Ah, então as regras já existiam antes, né? Tá, é porque o rapaz se atentou só à data do TCG, não do OCG, tá? Então essa... não quero falar exatamente que ele tá errado, porque eu fiz uma pesquisa cagada aqui de 2 minutos aqui no meio do React, mas... foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, então desculpa por parar, tá? Não, desculpa não, tá no React pra parar mesmo, vambora, vamos continuar. Sim, desses 2 decks e da box do Dragão Branco aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem depois. Agora com as regras, o jogo tomou forma. Como invocar um monstro, regras de tributo, ativação de magias, armadilhas, cada coisa em seu devido lugar. Agora, existindo uma forma correta de jogar o jogo, abrimos a porta para aquele grupo de pessoas que não se contentam apenas em jogar, mas sim buscam a melhor forma de jogar. Então aqui, meus amigos, foi plantada a semente do que chamamos de meta deck. Para quem não é familiarizado com esse mundo de jogos de carta, trading card game e tudo mais, Meta significa Most Effective Tactical Available, a melhor estratégia disponível no momento. É isso que significa meta, tá? Meta deck é o que podemos chamar de deck mais poderoso de todos, aquele deck que ganha quase todas as partidas. Surge aqui então a Era dos Beatdowns. Costuma ser sempre a primeira estratégia, no Duel Links também, quando teve o Duel Links lá, os primeiros metas era deck que batia mais forte, conseguia bater melhor rápido, né? Aí depois o primeiro grande meta, que é um grande trauma pra todo mundo, é renunciado, né? E as arpias também um pouco, né? Beatdown é o conceito de um deck com grande poder ofensivo, que utiliza monstros com grande poder de ataque para reduzir o mais rápido possível os pontos de vida do oponente. Esse deck que tá aparecendo na tela para vocês é um típico deck de Beatdown da época, onde cartas como Ladin, Touro Guerreiro, Espadachim Mágico e Rei Caveira brilhavam. Monstros com altos ataques sem a necessidade de tributar nenhum monstro, exceto o Rei Caveira, que era preciso tributar um monstro para ser invocado, mas por ser um level 6, precisando apenas de um tributo e tendo 2.500 pontos de ataque, o levou a ser muito utilizado nos decks da época, fazendo com que Mago Negro e Dragão Branco de Olhos Azuis fossem deixados na gaveta. Maneiro. Pois ambos precisavam de 2 tributos. Trazendo mais poder ainda para os decks da época, em 2002, devido ao sucesso do jogo, ainda foram lançadas algumas coleções, como Meta Riders, ou Predadores Metálicos no português, responsável por introduzir monstros com os efeitos de uma vez por turno. Sangan, Maga da Fé, a Bruxa da Floresta Negra foram algumas delas. Cartas que tinham efeito de busca, que deram muito poder para esses decks, pois podiam facilmente buscar monstros com 1.500 ou menos de defesa, fazendo com que o Rei Caveira pudesse ser trazido ao campo facilmente com seus 2.500 pontos de ataque. E as primeiras cartas armadilhas de counterar o oponente também surgiram nessa coleção. Julgamento Solene, Bloqueador de Magia, 7 Ferramentas do Bandido, Corneta Celestial e Força do Espelho foram algumas delas. Mágicas como Tempestade Pesada e Mudança de Opinião também foram lançadas aqui. Magic Ruler, renomeada depois de um tempo como Spell Ruler, devido a um probleminha que Yu-Gi-Oh teve com os direitos autorais de Magic the Gathering.
Eu acho que não é necessariamente um problema com direitos autorais. É literalmente eles não querendo citar Magic de maneira nenhuma. Não sei se tem de fato um problema judicial, tá ligado? Mas de fato tem isso. Inclusive teve um texto há uns anos atrás, quando eu tava parando de produzir conteúdo de Yu-Gi-Oh! Que ele em inglês, eles claramente pegaram o texto e mudaram a palavra Magic para spell. Mas tem várias coisas que não faz sentido estar spell escrito, acho que nome de carta, umas paradas dessas, assim, eu não lembro direito. Aí, claramente, os caras só saíram traduzidas, botaram um search ali, né? Magic, substituiu todas as palavras Magic por spell, aí ficou um bagulho meio cagado. É curioso. Tem um outro card game que é muito famoso até hoje e era muito popular na época. Então a Spell Ruler, como ficou conhecida, trouxe cartas mágicas importantes como Confiscação, Giant Trinade, Machado do Desespero, Roubo Precipitado e Delinquente Duel. E também o Sentinela Inflexível, cartas que viriam a ser utilizadas no futuro. A coleção Pharaoh Servant, também lançada nesse ano, trouxe também cartas muito especiais. Decreto Imperial, Jinzo com seu grande poder de negativar. Jinzo é maneiro pra caraca, ele é tipo um rei caveira aqui, parada armadilha, isso é muito legal, muito legal. Na época era sensacional. Todas as cartas armadilhas em campo, força de ataque Goblin, um primeiro monstro de level 4 com 2.300 pontos de ataque, chamado dos assombrados e enterro prematuro. Cartas que poderiam facilmente trazer monstros do cemitério de volta para o campo. E também tivemos o primeiro Torment Pack, trazendo o Mechanical Chaser, monstro normal de level 4 com 1850 pontos de ataque, sendo muito utilizado em todos os decks. Isso é uma coisa que o Yu-Gi-Oh! Para de explorar, né? Claro, sai cartas ainda com esses valores meio quebrados, assim, 1850, né? Mas é raro, né? E nos primórdios tinha aquelas cartas lá, as cartas do Panic, né? Que, tipo assim, tinham uns valores mais quebrados ainda, tipo assim... sei lá o que 30, sei lá o que 70 de dano. É um bagulho muito louco, né? Nunca mais. Acho que só teve aquelas cartas mesmo ali com valores quebrados, né? Mas, assim, 1850, esses 50 ainda aparece, mas é bem raro. Os monstros de level 4 tinham no máximo na época 1800 pontos de ataque, e agora você poderia ter um monstro com 1850. E para a época, essa diferença de apenas 50 pontos era muito boa. E no final de 2002 tivemos uma das primeiras listas de cartas banidas e limitadas que chegou a diminuir o poder dos decks, mas não foi o suficiente para pará-los. Mirror Force, Raigeki, Pote da Ganância, Premature Burial, Delinquent Duel, Jinzo, Mudança de Opinião, que estavam recém troca de corações, meu parceiro, lançadas no jogo, já foram limitadas a uma cópia devido ao seu grande poder. Antes dessa banlist, já tivemos algumas outras no game desde o seu começo, lá no início de 2002, mas nada que afetasse os decks como essa lista que eu acabei de citar para vocês. Em 2003, o jogo estava em plena ascensão. Lançamentos de jogos de videogame, cartas promocionais, edição de colecionador e o lançamento das coleções que mudariam completamente o metagame da época. Labyrinth of Nightmare trazendo monstros como Gemini Elf, um monstro normal com 1900 pontos de ataque, cilindros mágicos, Mage Power, United We Stand, Torrential Tribute, cartas que aumentam ainda mais o poder dos deck beatdowns, mas não por muito tempo. A porradaria desenfreada vinda de um alto poder de ataque de um monstro parou de ser o suficiente para ganhar um duelo. Jogadas estratégicas começaram a ganhar espaço e fazer parte do game. Legacy of Darkness, Pharaonic Guardian, Magician's Force, Dark Crisis foram as coleções lançadas nesse ano, além dos starter decks de Joey e Pegasus. Mas o estrutural do Pegasus foi o meu primeiro estrutural, mas era o do perigo, não era o da Konami, era o do perigo. O meu primeiro estrutural original foi o do Kaiba, e se não me engano o segundo estrutural dele. Que traz até um dragão branco com aquele pescoço todo torto, assim. Eu tenho as cartas desse estrutural do Pegasus até hoje, cara. Me amarrava. A Legacy of Darkness foi a coleção responsável por marcar o fim. Os monstros espíritos chegam aí, né? Ou pelo menos já... aquele bicho ali é um espírito, não sei se chega ou já existia antes. Da era dos beatdowns e dar início à era dos decks de controle de mão e burn. Trouxe consigo cartas como Jarro de Fibra, Troca de Criaturas, Drop Off e Atagaraço que brilharam no... Só carta
Que se tu pegar, tu tem que depois parar na UPA, né? No ano de 2003, com o deck chamado de Yata Lock, cujo a única estratégia era simplesmente não deixar o seu oponente jogar, destruindo as cartas que ele tinha em seu campo e na sua mão. Um adendo aqui, né? O meta de Yu-Gi-Oh! Ele sempre foi muito saudável, né? A estratégia era simples, consistia em trazer o Yatagarasu do seu deck para a sua mão, utilizando cartas como Bruxo da Floresta Negra, Maga da Fé e Sangan, que da mesma forma que foram utilizadas nos decks de beatdowns, tinham seu espaço nesses decks de agora. Fazer o oponente descartar cartas da sua mão utilizando Delinquent Duel, Dons Along, Confiscation e Drop Off, limpar o campo com cartas como Dark Hole, Raigeki, Heavy Storm e Explanador de Penas da Arpia. Caso fosse preciso, o deck também tinha suas estratégias de defesa, utilizando-se de cartas como Mirror Force, Ring of Destruction e Mystical Tomato. E quando o campo Esse tomate é muito nojento. estivesse limpo e o oponente já não tivesse cartas na sua mão e estivesse totalmente indefeso, você invocava e atacava com o Yatagarasu, que tem como efeito, quando ele causar dano de batalha ao seu oponente, ele simplesmente pula a fase de compra do próximo turno dele. Então no seu próximo turno você invocava o Yatagarasu de novo, e como o oponente não tinha cartas na mão no campo, você o atacava novamente. O looping se reiniciava, até o oponente cansar e se render. Essa estratégia que recebeu o nome de Yata Lock foi a responsável por dar a Ning Yung Leong o título de primeiro campeão mundial de Yu-Gi-Oh!, fazendo-o ganhar o Yu-Gi-Oh! World Championship de 2003. A Era do Caos. É o Dragão Imperador do Caos. Acho que o Mago do Caos também veio nessa época. Mago do Caos? O que não é ritual. Rise of Destiny, Dark Beginning 1, Soul of the Duelist, Ancient Sanctuary são algumas das coleções lançadas nesse ano, mas 2004 ficou marcada por uma coleção em específico, Invasion of... Sim, esse vídeo é muito bom, tô gostando mesmo. Aqui ó, deixa o like. O cara fez um belo trabalho. Vamos lá. Chaos, dando início à Era do Caos em Yu-Gi-Oh!, onde a destruição e o desespero reinaram, com a coleção Invasion of Chaos introduzindo um tipo totalmente novo de invocação, uma invocação especial feita ao banir um monstro de trevas e um monstro de luz do seu cemitério, para invocar os tão poderosos Soldado do Lustro Negro, o Enviado do Princípio e Dragão Imperador do Caos. Mecânicas de invocação especial nessa época eram algo extremamente raro, mas ficou bem popular graças a essa coleção, pois o Soldado do Lustro Negro, Enviado do Princípio e o Dragão Imperador do Caos, com essas mecânicas eram trazidos ao campo com muita facilidade, contando com seu ataque esmagador de 3.000 pontos e os seus efeitos de banimento de cartas. Soldado do Lustro Negro é muito foda. Muito brabo, muito brabo. Pô, tem uma figura dele enorme, assim, que ele tá tipo com um fogo, assim. Se não custasse um rim, eu teria. E foi graças a esses efeitos Eu tenho ele em Funko, mas não tá aqui não, tá no quarto. que um novo meta se formou e levou o Dragão Imperador do Caos a ser uma das cartas mais cobiçadas dessa coleção. Esse foi... Ele e o Lustro Negro, eles tiveram tantas mudanças no texto, e isso faz algum sentido, não sentido, né? Mas volta naquele negócio que tava assunto de um outro react que a gente fez aqui, que era a Konami ter falado, a gente pode jogar os formatos antigos, mas com os textos modernos. Aí tu não pode usar a versão tão roubada. Que basicamente era limitar uma vez por turno na maioria dos casos. o período do caos Porque esses bichos ativavam os efeitos infinitamente. Control. Se o Yata Lock já assombrava os jogadores e tinha sido utilizado para ganhar o campeonato mundial, a junção do Passarinho Roxo com o Dragão Imperador do Caos o deixou imbatível. O combo consistia em trazer o Dragão Imperador do Caos para o campo o mais rápido possível, ativar o seu efeito que enviava tantas cartas quanto fosse possível, da mão e do campo dos dois duelistas para o cemitério. Nessa jogada, Da mão e do campo. o objetivo, além de limpar a mão e o campo do oponente, era enviar a Maga da Fé, Sangan ou a Bruxa da Floresta Negra para o cemitério, podendo assim ativar o efeito de algum deles, permitindo trazer o Yatagarasu para o campo, atacar o oponente e impedi-lo de comprar uma próxima carta no seu turno.
É só desgraça que ele fala. Dando um checkmate no oponente e o fazendo se render. Mas isso não perdurou durante muito tempo. A Konami viu o monstro que havia criado e interviu com uma banlist em março de 2004, que baniu as cartas principais para a estratégia do Yata Lock, Yatagarasu, Delinquente Duo, Jarro de Fibra e outras cartas que entraram nessa banlist, e lá algumas permanecem até hoje. Isso levou os jogadores a buscarem uma forma de reviver os seus decks. Então surgiu uma forma nova do deck de Chaos Control, algo mais puro, onde o banimento de cartas passou a ser o seu foco principal. O Soldado do Lustro Negro e o Dragão Imperador do Caos agora dividiam o mesmo deck. Cartas com atributo de luz e trevas também enchiam esse deck, o que ajudava muito a ter as matérias para banir do cemitério e invocar ou o Soldado ou o Dragão. E deixando esse deck ainda mais consistente, os duelistas optaram por uma sequência de cartas. Dentre elas, as mais populares foram a GG Warrior Lady, que tinha o atributo de luz e o efeito de banir o monstro com quem ela batalhou nesse turno, sendo muito boa para remover cartas chatas do inimigo do campo. Shining Angel, que quando era enviado para o cemitério, dava o direito de invocar por invocação especial um monstro de luz com 1500 de ataque do seu deck para o campo, sendo uma maneira muito fácil de trazer a GG Warrior Lady para o campo e tirar o monstro do campo, sem invocar chatas do inimigo do campo. Ela tem 1500 de ataque, achei que ela tinha 1600 de defesa. Campo. Shining Angel, que quando era enviado para o cemitério, dava o direito de invocar por invocação especial um monstro de luz com 1500 de ataque do seu deck para o campo, sendo uma maneira muito fácil de trazer a GG Warrior Lady para o campo e tirar o monstro do oponente. Kiko, o Destruidor de Fantasmas, que ao causar dano ao oponente podia escolher... Kiko... Não, como é que é a música? Esqueci a música que a gente cantava, porque a gente usava o Kiko também, jogamos com o Kiko muito no Duel Links, era... Kiko bonito, Kiko gostoso. Escolher 2 monstros do cemitério dele e bani-los, sendo muito utilizado para atrasar o jogo do oponente. E como se não bastasse, tivemos também a popularização do vírus Infecta Tribos, que ao descartar uma carta, você podia escolher um tipo de monstro no campo, e todos os monstros com esse tipo eram destruídos. E foi com essa estratégia e essa consistência no deck que Masatoshi Togawa levou o título de campeão mundial de Yu-Gi-Oh! De 2004. Não demorou muito para os monstros do caos serem banidos. É muito engraçado. O cara foi campeão mundial, vamos banir o deck dele a vender outro. Isso promoveu um certo equilíbrio e variedade de decks com estratégias alternativas começaram a surgir. Contanto que os decks utilizados no Campeonato Mundial de 2005 foram bem variados. Esse formato mais amplo, onde você tinha uma gama de decks diferentes duelando de igual para igual entre si, ficou popularmente conhecido como GOAT, uma expressão em inglês que basicamente significa o maior de todos os tempos. Aqui surgiram alguns decks chamados de GOAT Control. Esse formato que deu espaço para vários duelistas colocarem sua criatividade para montar decks como bem quisessem, sem seguir um meta como base, foi tão amado pela comunidade que é celebrado até hoje. Então, de 2002 a 2005, Yu-Gi-Oh! Evoluiu de um jogo simples para um campo de batalha mental, dos primeiros beatdowns aos monstros do caos. Cada carta revelada moltou a forma como duelamos até hoje. No final de 2005, tivemos os primeiros heróis do elemento sendo lançados. A galera da escola de Yu-Gi-Oh! GX estava pronta para assumir a cara da franquia. Senac de Yu-Gi-Oh! Aí, gente. Meu Deus do céu, cara. Sabe qual? Tipo assim... O pior que o primeiro Yu-Gi, né? O primeiro Yu-Gi-Oh! O DM, ele... Tipo assim, eu tava falando isso outro dia, né? Tipo, o mundo não girava ao redor de Yu-Gi-Oh! Sabe? Yu-Gi-Oh! Era... A galera jogava e tal, mas não girava. O funcionamento global não girava ao redor de Yu-Gi-Oh! Mas no GX começa essa porra. Né? À toa que no 5Gs os caras, antes de prender um criminoso, faz um duelo de carta com ele. Tô feliz de você estar com a gente. A galera da escola é quente. Gente, o GX é muito ruim. Puta que pariu. Caraca, olha. Nossa, eu assistia isso e eu senti que... Acho que se você fizer um teste de QI antes de assistir o GX e fizer um teste de QI depois de assistir o GX... Tem alguém muito puto nos comentários agora. Eu sei. Tá só me justificando. Nem terminei a frase, mas eu sei que você tá puto. Eu sei. Não tô mentindo, porque tu ficou puto, porra. Tô conversando com alguém que tá agora em algum lugar, que eu não sei quem é, e é isso.
E alguns de seus monstros Ases estavam prontos para brilhar no Trading Card Game. Mas é isso, galera. Opa, obrigado pelo sub, Vitor! 12 meses, 1 ano de compromisso. Obrigado. Pô, obrigado. Todas essas mudanças levaram o jogo ao seu patamar atual. Muitos hoje dizem que o Yu-Gi-Oh! Antigamente era melhor. E aí? O que você acha? Aguentaria jogar nessa época, tendo todas suas cartas banidas? Ou tomando um Yatagarasu que te impedisse de comprar novas cartas? Na minha opinião, todo jogo que tem um cenário competitivo sempre terá um metagame. E a única forma de você fugir disso... Não, tipo, assim, não é só a opinião dele, é a realidade, né? A gente tava jogando Pocket agora, a galera, que saco, toda hora é Suicune. Aí se não é Suicune é um deck elétrico, se não é Suicune o deck elétrico é o Guzzlord, né? Que são decks que vão se alterando, sabe? E formam o meta do jogo naquele momento. Claro, sempre tem alguma coisinha que corre por fora, né? E é isso. Né? É isso, né, cara? Tu vai jogar... Se quiser jogar pra brincar, tudo bem. Tu encontra outras pessoas interessadas em jogar pra brincar. Mas se você vai jogar competitivamente, você tem que estar preparado pra isso. Faz parte, né? Faz parte. É meio cansaço, tá ligado? Falar disso, tá ligado? Isso é criar algum formato alternativo com os seus amigos, onde vocês delimitam as regras. Eu, com os meus amigos, quando a gente jogava com as cartas do perigo, tinha um amigo meu que ele tinha desenhado o labirinto. E a gente duelava no labirinto, mano. E com as regras do anime. O monstro andava a quantidade de estrela dele, velho. Era muito louco, muito louco. Muito louco. Comentem aí o que vocês acham disso. Um simples comentário faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. É isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like pra me ajudar e se inscreve no canal se quiser ver mais conteúdos nesse estilo. Agradeço de coração pra quem me acompanhou até aqui. Valeu, falou e fui! O vídeo do rapaz é muito bom, gostei, deixei like, já me inscrevi no canal. Só fiquei meio confuso com aquela informação no começo, mas foi bem informativo. Gostei mesmo, de verdade. Fez um trabalho muito bom aqui, muito bom mesmo.